Fala galera, primeiramente muito boa tarde, quinta-feira, então amanhã já é feriado, mas hoje a gente ainda pode aprender alguma coisa. Eu vou mostrar para vocês mais uma prática bem direta hoje. A gente está meio apurado com as coisas hoje, então eu vou mostrar para vocês bem na prática, bem direto, uma instalação bem pontual e como é executado na prática, como que está no projeto também, tá? Então vamos lá. A parte que eu vou falar pra vocês, eu vou mostrar o vídeo antes, como eu faço nos outros vídeos também, que eu acho que fica mais fácil de explicar, mais fácil de vocês entenderem também. Então eu vou passar agora o videozinho pra vocês e depois eu vou pausando ele e vou explicando pontualmente cada parte da instalação, tá? Bom, então vamos lá, tá? Essa é a parte aqui, eu vou voltar o vídeo e vou pausando para você. Então, essa aqui é a parte que a gente faz a ligação do tubo de queda, que é esse aqui da direita, onde vai estar descendo os efluentes sanitários. Nesse caso, é proveniente de bacia sanitária, de lavatório e também do chuveiro. Então, todos esses efluentes vão estar descendo por aqui. Como, conforme a norma, nesse projeto, atende aquelas medidas máximas entre o desconector e o tubo de ventilação e o tubo de queda, a gente consegue ligar diretamente a prumada de tubo de queda com a prumada da coluna de ventilação, tá? Mas lembrando, tem que conferir se está atendendo essas distâncias máximas que tem na norma, tá? É na norma 8160. Então, isso aqui vai ser fundamental para ver se a gente vai conseguir fazer essa ligação. Nesse exemplo, sim. Então, é dessa maneira que a gente faz a ligação entre o tubo de queda e a coluna de ventilação, utilizando duas junções com redução, porque esse tubo de queda é de 100 milímetros e aqui nós temos uma ligação de 75. Então, a gente vai ter uma redução dessa junção que é de 100 para 75. Já aqui na coluna de ventilação, a gente já tem uma aprumada de 75 milímetros. Então, eu vou ter uma junção 75 para 75. E aqui eu vou unir elas por meio de um tubo. Aqui a gente está utilizando o tubo de esgoto série normal, mas também tem o série reforçada que a gente costuma utilizar para fazer desvios dessas tubulações, mas nesse caso aqui, em ambas as colunas, em ambas as prumadas, são o tubo de esgoto de série normal, tá? Então, é dessa forma que a gente faz a ligação, tá? Então, aqui eu estou explicando que faz a ligação entre o tubo de queda e a coluna de ventilação. Um vai estar no sentido para baixo e outro vai estar no sentido para cima, porque a coluna de ventilação serve para levar os maus odores para a parte de fora da edificação, que vai estar lá em cima na cobertura, tá? Aqui um outro detalhe bem importante. Nessa obra, eu já mostrei vários vídeos dessa obra, mas enfim, que ela é a estrutura dela ela é feita com laje nervurada. Então, a estrutura das lajes é feita com nervuras, que a gente tem as cubetas. Na parte que eu virar para o vídeo para cima, como você já viu antes, eu vou mostrar a parte das cubetas. Mas, enfim, aqui a gente optou por fazer a furação depois de concretada a laje, por ser laje nervurada. Então, eu vou dar um play aqui, ó. Você vê que a gente utiliza essa furação sempre com um diâmetro maior do que o diâmetro do tubo que vai estar passando aqui, tá? Então, não é o diâmetro maior, por exemplo, esse aqui de 100 vai ser furado de 150. É um diâmetro maior da broca que tem essa perfuratriz para furar essa laje. Então, se eu não me engano, ali é 12, é 120 milímetros para furar esse tubo
para furar na laje para passar o tubo de 100. Então, aqui a gente tem uma margem de aproximadamente 2 centímetros para estar passando esse tubo. Sempre tem que ter uma folga, tá? Nunca furar com o mesmo diâmetro, porque isso daí vai estreitar o tubo. E conforme as movimentações, tanto da tubulação quanto da estrutura, pode vir a danificar o tubo se tiver muito preso, muito apertado essa passagem pela laje, tá? Opa. Deixa eu filmar aqui a laje da parte de cima. Ó, então tem essas cubetas, tá? Que já foi retirada a forma, então ele fica essa cubeta nesse formato mesmo da cubeta. E aqui são as nervuras, tá? Por isso que a gente chama de laje nervurada. Então aqui, ó, tá passando toda a ferragem que vai estar suportando, que foi dimensionada para suportar o carregamento dessa laje. Então aqui a gente não pode fazer a furação, a gente pode fazer a furação só pelas cubetas. Então a gente preferiu furar depois de executada, até porque essa camadinha aqui que fica em cima da cubeta, nessa obra foi de 5 centímetros. Costuma variar entre 5 e 8 centímetros essa capa sobre a laje, e a gente optou por furar depois de executada para ser mais preciso, não correr risco de durante a concretagem ter alguma movimentação ali da forma onde a gente tivesse posicionado o tubo. Então a gente optou por furar depois. Vários vídeos dessa semana e da semana passada, eu mostrei para você em projeto como que funciona a compatibilização entre as tubulações de esgoto e a estrutura com laje nervurada. Então, se você não assistiu, entra no Instagram, vai entrar no YouTube também, onde você pode acessar como que a gente faz essa compatibilização ainda na fase de projeto, tá? Tudo isso é previsto antes no projeto, não é decidido na obra, tá? Então, uma outra forma que eu quis comentar aqui sobre essa furação é que quando a gente tem laje maciça de concreto armado, que é bem comum também, a gente faz um caixote aqui, ó. Deixa eu ver se eu consigo fazer uma captura de tela e riscar em cima, que eu acho que vai ficar melhor. Ó, aqui, ó. A gente faz um caixote aqui, ó, bem na posição do shaft, na hora de executar. E, obviamente, que isso já foi previsto no projeto estrutural, tá? Porque geralmente tem alguns reforços com barras aqui, ó, na diagonal, para não fissurar. Além de que, depende do projetista, ele vai colocar outros reforços em outras direções, tá? Depende do carregamento da laje, depende do tamanho da abertura, enfim. Isso tem que ser passado para o projetista antes de ser executado, tá? Ou o que a gente faz também. Então, vou tirar aqui. Quando a gente tem laje de vigote tavela, que é aquela laje protendida ou com isopor, a gente coloca um tubo de PVC aqui, que a gente chama de tubo luva. Esse tubo luva, daí sim, tem um diâmetro maior nominal do que o diâmetro do tubo que vai estar passando. Então, se esse tubo aqui é de 100, a gente vai estar passando um tubo luva de 150 aqui. Claro que a gente vai utilizar indo de esgoto, né, de água, nem é viável utilizar um diâmetro. Nem sei se tem tubo de água de 150, nunca utilizei. A gente vai utilizar um tubo luva aqui, que vai ser fixado na forma e também nas vigotas, para depois concretar só em volta dele. E aqui ficar um buraco, tá? Ficar um vazio para depois passar essa tubulação. Então, essas são as 3 maneiras que a gente utiliza. Sempre tem que ser avaliado cada situação específica, cada estrutura específica e cada projeto específico. Então, nós temos ou a furação depois de concretado, ou a espera do shaft inteira com forma no formato do shaft, ou também o tubo luva para estar utilizando antes da concretagem. Então, a gente tem uma solução pós-concretagem e 2 soluções antes de concretagem, que é o que a gente utiliza. Possivelmente tem outras maneiras
outras técnicas de estar deixando essas esperas, mas o que a gente costuma utilizar na prática mesmo são essas 3 formas, tá? Então, vamos seguir aqui o vídeo para ver como que eu finalizo. Falando dessa forma do shaft, tá? Então, é dessa forma que a gente utiliza a ligação, que a gente executa a ligação entre o tubo de queda e a coluna de ventilação, tá? Vale lembrar que isso aqui tem uma altura específica, conforme está na norma, 15 centímetros acima da altura de transbordamento do equipamento mais elevado do ambiente, tá? Então, tem que seguir a recomendação da norma sempre. No template, a gente já tem um material de apoio que a gente chama documentos de apoio para projetos, onde a gente tem esses macetes da norma, algumas imagens representativas para mostrar como que executa, como que funciona na prática e como que a norma orienta, tá? A gente não pode fazer nada fora do que a norma está nos propondo. Então, é esse o vídeo que eu queria passar para você. Bem a execução, como que funciona, como que é executada, a parte de furação. Aqui, então, vai ser um shaft, tá? Deixa eu mostrar aqui na planta baixa, para mostrar para vocês certinho como que vai ser o shaft. A gente tem aqui, ó, uma alvenaria, que vai dividir esses 2 banheiros, tá? Então, a gente tá passando aqui água quente e água fria, água quente e água fria. Tudo isso tá em projeto, tudo isso vai estar em as-built. E aqui a gente vai fazer um shaft. Então, esse shaft vai pegar para as 2 laterais do banheiro. Então, vai ficar um dente ali. Depois de pronto, com o azulejo, eu posso tirar uma foto e mostrar para vocês aqui como que ficou, tá? Fica um dente ali, mas não fica feio, porque até o box... vou pegar outra cor aqui. Vermelho. O box vai ficar aqui, ó. Então, fica um dente bem no alinhamento de onde vai ficar o vidro do box, tá? Não fica feio. O acabamento aqui é em 45 graus no azulejo, então fica bem acabadinho, bem bonitinho, tá? Então, essa é a prática. Então, eu vou mostrar para vocês agora como que tem no Revit alguns detalhes, como que a gente pode mostrar em projeto como que funciona essa instalação aqui, tá? Essa instalação aqui. Então, vamos lá para o Revit. Bom, então aqui no Revit eu separei alguns detalhezinhos que a gente costuma colocar em projeto. Claro que cada projeto a gente tem os seus próprios detalhes, a gente não utiliza detalhes padrões para esse tipo de instalações, tá? Então, o que eu mostrei ali no vídeo foi essa instalação aqui, ó. A ligação da prumada, a coluna de ventilação com o tubo de queda de esgoto, tá? Então, ó, eu vou dar 2 cliques, eu entro aqui na vista. Eu posso ver que esse diâmetro aqui é de 100 milímetros para essa tubulação de esgoto e 75 milímetros também para minha tubulação da prumada de ventilação dessa tubulação, tá? Lembrando que em cozinhas, conforme a norma, a gente só tem o prolongamento, ó. Isso aqui é tubo de gordura. Deixa eu mostrar aqui a parte do sistema, ó. Então, aqui, ó, tipo de sistema gordura, tipo de sistema sanitário e tipo de sistema ventilação. Tudo isso é separado dentro do Revit, tá? Até para a gente conseguir identificar elas em projeto melhor, a gente consegue cores diferentes para elas e o sistema fica mais fácil de visualizar para quem está vendo o projeto pela primeira vez na obra, tá? Então, esse aqui é um tubo de gordura de cozinha, conforme está na norma, a gente tem que prolongar ele para cima da cobertura, que eu já vou mostrar mais um detalhe disso, tá? Então, aqui a gente tem uma altura que a gente precisa respeitar, tá? Ó, ligação da coluna de ventilação com o tubo de queda, eu fiz essa anotação básica aqui para você entender. E aqui a gente tem uma altura que a gente respeita conforme a norma que eu falei antes, tá? Então, lá na parte da cobertura, nós temos um outro detalhe, que nós temos que fazer a ventilação primária, tá? A ventilação primária vai ser essa parte aqui. Eu até posso mudar o sistema dela para ventilação primária, criar um sistema diferente. Não fiz aqui nesse detalhe, mas poderia ter feito, que é o prolongamento do tubo de queda sempre, sempre. O tubo de queda tem que ter um prolongamento para cima da cobertura. Então, aqui a gente tem uma laje impermeabilizada, não vai ser utilizada para circulação de pessoas, não vai ser um terraço. Então, nós temos que ter essa ventilação
pelo menos 30 centímetros acima dessa laje, tá? Aqui a gente utiliza um terminal de ventilação, tá? Que é da Tigre esse. E também para tubulação de gordura, que é proveniente das cozinhas, a gente também utiliza um terminal de ventilação. Aqui é diâmetro de 75, aqui é de 100. Lembrando que quando a gente prolonga o tubo de queda para cima da cobertura, que é conforme prescreve a norma, a gente precisa ligar novamente a tubulação aprumada de ventilação com esse tubo de queda. Agora no sentido inverso, tá? Então, o que que acontece? Eu vou colocar uma anotação aqui de fluxo. Vamos ver se aqui. Então, ó, o que que acontece? Os maus odores estão subindo por aqui e eles precisam subir até lá em cima. Então, é nesse sentido que tem que ficar essa conexão, tá? No sentido para cima. E esse tubo de queda vai prolongar para lá, como também esse tubo de gordura, tá? Todos eles têm que ter esse prolongamento, não pode colocar um cap aqui em cima, não pode fechar essa tubulação, nem deixar aberta, porque quando chover vai entrar chuva, ou também algum bicho pode entrar aqui, e a gente não quer que isso ocorra. Então, a gente utiliza essa peça específica, que é o terminal de ventilação. É uma peça barata, tá? Não é cara, bem simples, ela é em PVC mesmo. Você só vai instalar ali na ponta dessa tubulação, tá? Então, agora eu vou mostrar para vocês um outro detalhe, que é como a gente inicia a coluna de ventilação, tá? Então, essa coluna de ventilação, também respeitando aquelas distâncias máximas conforme a norma, a gente inicia ela após a primeira coleta, tá? Então, aqui a gente não precisou derivar um ramal de ventilação dessa tubulação, pois atendia a distância máxima que a norma prescreve, e a gente inicia a coluna de ventilação partindo do tubo de queda, tá? Sempre no sentido para cima, para esses maus odores subirem, tá? Eles vão contra a gravidade. E aqui vai subir para os demais pavimentos. Uma coisa bacana que eu queria mostrar para vocês no Revit é os modelos de visualização, ó. A gente já consegue visualizar os tubos na sua cor real, além de que a gente consegue uns outros sistemas, umas outras formas de visualização que todas a gente consegue configurar conforme nos agrade e vai agradar quem estiver recebendo esse projeto também, tá? Então, é isso que eu queria passar para vocês hoje, uma questão bem prática, mas também passando para vocês um pouco da teoria de como que a gente faz isso em projeto, como que a gente especifica isso em projeto, ressaltando mais uma vez, isso aqui não é um detalhe genérico, essa altura ela varia dependendo do ambiente, as ligações também variam dependendo do ambiente que você está projetando, então a gente sempre faz esses detalhes, que eles já tem eles parcialmente configurados no template, para a gente estar fazendo isso para cada projeto, tá? Para o projeto ser específico para cada obra, não ser um projeto genérico, não ser um detalhamento genérico, porque eu sei que tem muita gente que faz, muita gente que comete esse erro, até na execução. A gente já acompanhou em vistoria ter cap aqui, fechando essa tubulação, que não pode, tá? Vai voltar cheiro para o ambiente, e isso é mais eu falo que é mais indesejável do que uma pequena fissura no reboco. Então, cheiro ruim a gente tem que evitar, não pode deixar retornar para o ambiente do nosso cliente. Já vi muita coluna de ventilação sendo interrompida, não sendo ligada no tubo de queda para subir até na cobertura. Às vezes passa e não executam essa ligação. Muitos projetos não têm esse tipo de detalhamento, não tem esse realismo do detalhamento, e a gente prioriza muito isso, o detalhamento específico para cada obra, o detalhamento de cada instalação, para não ter dúvidas na hora de instalar, para não ter que ser resolvido por uma pessoa que talvez não tenha o conhecimento técnico lá na obra, para estar definindo se vai ser instalado essa conexão ou se não vai ter. Então, tudo isso a gente faz o detalhamento no projeto, tudo direitinho para o projeto ficar 100% redondinho para o cliente, tá?
Então é isso aí, pessoal, que eu queria passar para vocês. Eu realmente espero que vocês tenham entendido um pouco mais, elevado um pouco mais o conhecimento de vocês e como que funciona a prática e o projeto, tá? Então, um forte abraço, um ótimo feriado, um ótimo final de semana para vocês, que você continue em casa com a sua família, se mantenha em segurança, proteja a si mesmo e proteja também a quem você ama. E um forte abraço.